Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o Vitor Azevedo, tá certo? E os ensinamentos que o Vitor Azevedo está disseminando nas redes sociais, até na denominação em que ele criou, ok? São muitos os ensinamentos equivocados que o Vitor Azevedo tem disseminado na internet, é impressionante. Vários outros pastores têm se levantado com um senso crítico, condenando os ensinamentos do Vitor Azevedo, que se assemelha muito ali a Marcião, um dos vultos da Igreja Católica do período da Idade Média, tá entendendo? Então, o Vitor Azevedo tem uma tendência a ensinar aquilo que Marcião ensinou, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso aqui, tá certo? O que eu vou fazer aqui é analisar o vídeo que mandaram para mim e passo a passo e tentar, de certa forma, pelas escrituras, rebater todo o conceito, porque neste vídeo aqui o Vitor Azevedo está praticamente tentando desconstruir a veracidade das escrituras sagradas, tá certo? Então vamos, dentro de uma forma apologética aqui, tentar desconstruir a argumentação do Vitor pelas escrituras sagradas, tá certo? Antes de soltar o vídeo, eu queria fazer aquele velho apelo a vocês que ainda não são inscritos, a se inscrever no canal, ativar as notificações, tá certo? Compartilhar os nossos vídeos e no final deixar um comentário aí de tudo aquilo que você absorveu aqui nesse vídeo de hoje, ok? Então vamos dar uma olhada no vídeo e passo a passo a gente sai comentando ele. A palavra Bíblia vem do latim biblos, e biblos significa biblioteca. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que a Bíblia, ela é uma biblioteca, né? Ela é sem dúvida uma biblioteca importantíssima. Na verdade, eu tenho até anotado aqui, se vendem por ano no Brasil 7 milhões de Bíblias. Ou seja, assim, é muita Bíblia que vende o tempo inteiro. Eu não sei como está hoje na era digital, mas se vende muita Bíblia, muita, né? Porque sem dúvida nenhuma o livro mais importante, né? Mas o que a gente precisa saber, irmãos, e o que eu quero aqui com muito cuidado e com muito amor expressar a vocês, é que a Bíblia ela tem um lugar que ela deve estar. Ela tem um lugar certo para estar. E infelizmente hoje em dia ela não parece estar no lugar certo. A Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade. Bom, eu já queria comentar isso aqui, que isso é a concepção do Vitor Azevedo dentro daquilo que ele defende, da linha teológica que ele defende, se é que ele tem uma linha teológica plausível, ok? Em relação a divinizar a Bíblia, eu posso dizer da seguinte forma: as pessoas equivocadamente podem até divinizar o livro, mas o conceito de ter a palavra de Deus como sagrada e santa permanece. As escrituras, elas contêm a mensagem de Deus para a sua criação. Então a palavra de Deus, sim, ela é santa, tá certo? Ela pode ser, de certa forma, divina, porque ela partiu do próprio Deus como informação para os homens mortais, ok? É só para a gente começar a nossa argumentação, mas vamos mais. A Bíblia se tornou uma pessoa, ela é Deus, ela é a palavra de Deus, né? Então, de repente, a Bíblia se tornou o livro sagrado. Só que não existem mais coisas sagradas e nem livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas. Vocês observaram aí, né? Deus fez pessoas sagradas. Eu acho que ele quis se expressar de forma coerente, mas ele usou um argumento completamente incoerente. Ele tentou falar coerentemente, mas o argumento foi incoerente. Ou seja, Deus criou pessoas sagradas. Deus não criou pessoas sagradas. Isso não existe nas escrituras, tá certo? Existe aquilo que é santo,
e o que é santo é separado para o uso exclusivo, tá certo? A palavra santificar significa separar, ok? E as escrituras, elas estão neste mesmo patamar. Elas podem ser declaradas santas porque elas foram ditadas pelo Espírito Santo para os homens. Então ela partiu justamente daquilo que a gente entende ser o sagrado e o santo. Mas o Vitor Azevedo, ele está fazendo uma confusão absurda entre a questão daquilo que veio da parte de Deus e daquilo que foi escrito pela parte dos homens. Pode prestar atenção nisso e declarar que Deus criou pessoas sagradas e não existe nada sagrado. Isso depende e muito da visão que a pessoa está tendo, a interpretação que a pessoa está tendo daquilo que ela defende. E o Vitor Azevedo defende isso aí. Então isso muda tudo e obviamente existe, como eu estou falando, não tem um livro mais importante que esse na humanidade, né? Mas nós precisamos colocar ele no seu devido lugar. Então a gente percebe, a gente vê que muitas vezes a Bíblia ela se tornou a palavra de Deus e de repente a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Absurdo! Vocês observaram aí a heresia que o Vitor acabou de falar? A Bíblia tem que tomar o seu lugar, o seu devido lugar. Na realidade, o que o Vitor não defende e a Igreja de Deus defende desde o princípio da sua criação é que a palavra de Deus, as Escrituras, elas estão no patamar de bússola. Ela é a bússola. Ou seja, para você fazer qualquer viagem, você vai ter que ter aquele instrumento eficaz para te guiar em todos os teus caminhos. A Bíblia é a bússola. E qual é o lugar da Bíblia na igreja? É guiar os cristãos pelo caminho certo. E ela nunca deixou de ter essa função, tá certo? Só que na mentalidade desse jovem pastor, isso não acontece, né? Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. Rebaixando ela para o que se pode ler, ou seja, a limitação do Vitor Azevedo no que ele está se referindo é que quando as pessoas dizem que o livro é a palavra de Deus, tá entendendo? O livro é a palavra de Deus, então estamos rebaixando essa autoridade a meras letras, a mera palavra que está ali, ao livro em si. Ele está trabalhando a coisa de forma literal e não de forma espiritual, irmão. Isso é absurdo. Ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada. Deu para entender aí agora? Nem a um lugar, muito menos a um livro. Então, quando a gente tem essa consciência de que a Bíblia ela é uma biblioteca de livros, são 60 e tantos livros, super importantes, é de extrema importância, nós nunca vamos negar a importância dela, até porque eu medito nela. Não. A sua argumentação contradiz o que você acabou de falar aí agora. Você não defende a Bíblia, as Escrituras, tá certo? Você não defende. Pelo que você pôde expressar na sua argumentação, você não defende a veracidade das Escrituras no seu argumento. O tempo inteiro, eu tô lendo ela o tempo inteiro, já li ela de capa a capa, sei lá quantas vezes, 1 milhão de vezes, vários textos, enfim. Olha, é impressionante. Eu já mostrei um livro aqui que eu tenho esse livro aqui que eu comprei justamente para me auxiliar. Deixa eu pegar esse livro aqui. Eu comprei esse livro aqui. Entendes o que lês. Não adianta, meu amigo, você ter lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você está na mesma condição do eunuco antes de se encontrar com Filipe. O que é que estava acontecendo? O eunuco estava lendo o livro de Isaías. Filipe chega e diz assim: olha, tu está entendendo o que tu está lendo? Aí
o eunuco disse, mas como posso entender se não há quem me explique, quem me ensine? Não é o fato de ler as Escrituras que está dizendo que você está entendendo o que está lendo. Você pode ter lido a Bíblia várias vezes, de Gênesis a Apocalipse, de cima para baixo, de cabeça para cima, de cabeça para baixo. O problema é entender. Entender com a ajuda do Espírito Santo de Deus o que está escrito ali. Mas nós temos que colocar ela no seu devido lugar. Ela tem que ir para o lugar certo. Eu estava pesquisando e eu vi que 5.000 religiões fundamentam as suas crenças na Bíblia, que a gente fundamenta a nossa. Então pensa na loucura que eu estou falando aqui, ó. 5.000 religiões fundamentam completamente a sua crença nesse livro. Eu não sei de onde o Vitor tirou essa informação. Eu estou com a revista super interessante aqui. E esta revista, ela está falando sobre as 8 grandes religiões no mundo. Tá certo? Que, por sua vez, fundamentam as suas crenças não nas Escrituras. Eu vou trabalhar isso de forma bem objetiva. A gente tem aqui o cristianismo. Tá certo? Cadê o cristianismo aqui? Tá certo? Fundamenta a sua crença nas Escrituras, mas já o islamismo não. O islamismo não fundamenta a sua crença nas Escrituras, Vitor, e sim no Alcorão, que não é a Bíblia. Tem outra grande religião aqui, que é o hinduísmo. O hinduísmo não fundamenta a sua fé, a sua crença nas Escrituras. Tem também outras tantas religiões aqui, né? Religião tradicional chinesa, o budismo, tá certo? Temos também outra grande religião aqui, que é o judaísmo, que trabalha toda a sua percepção no Taná, na Torá, nos livros dos profetas do Antigo Testamento, no Pentateuco. Tem também o espiritismo, que se baseia nos livros de Allan Kardec, tá certo? São 8 grandes religiões. Então, o que você falou aí de 50 milhões, sei lá, de religiões que tem as Escrituras como o cerne da sua doutrina, eu tô para saber de onde é que você tirou isso aí e não tô encontrando. Como que 5.000 religiões distintas podem fundamentar toda a sua fé e a sua crença no mesmo livro? E é engraçado que aí você vai ver a crença deles, e eles vão abrindo a versículo para você fica até perdido. Você fica perdido, falando, não, peraí, a mesma Bíblia que eu creio, mas como ele está vendo uma coisa diferente? Porque cada um viu de um prisma, cada um viu de um lugar. E não adianta, a letra pela letra não produz a vida do Evangelho. Eu acredito que ele está tentando trabalhar aquele texto que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto é muito mal compreendido para aquelas pessoas que não dominam as ciências de interpretação das Escrituras, hermenêutica e exegese. Isola texto do seu contexto, cria pretexto, nasce uma heresia. E é o que justamente está acontecendo aqui, meu Deus. Por isso que a gente sempre fala, e eu lembro a primeira vez que eu falei isso, foi um escândalo para muita gente. Eu falei, olha, você pode pregar a Bíblia a vida inteira e nunca pregar o Evangelho. Olha, é impressionante. Eu estava comentando com uma pessoa aqui que estava vendo esse vídeo e ele me desafiou a ver o vídeo completo. Ele disse assim: Pedrosa, eu te desafio a ver esse vídeo completo porque eu não consegui assistir os 5 minutos deste vídeo. Nunca pregar o Evangelho. Então a Bíblia, né, quem nunca ouviu isso aqui, ó, a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Então quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, tá aqui a Bíblia que eu amo, que eu uso, né? Eu uso essa Bíblia. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade.
Eu acredito que ele se expressou mal na sua argumentação, tá certo? A Bíblia de Gênesis, Apocalipse é a revelação da vontade de Deus para a sua criação. Ela é a revelação da vontade de Deus para a sua criação. É pelas Escrituras que nós, seres mortais, temos assim uma percepção, ainda que em parte ofuscada, mas a gente tem uma percepção de quem Deus é, ok? O que ele faz e também qual a sua vontade. Quem Deus é, o que ele faz e qual a sua vontade. Mesmo que a gente tenha assim uma certa percepção um pouco embaçada dessas verdades, mas as Escrituras, elas nos guiam direcionalmente para isso. Existem propósitos e objetivos específicos de Gênesis, Apocalipse em toda a Escritura Sagrada. Aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. É impressionante. Eu já estou há 4 minutos, já estou querendo vomitar. Mas eu vou me conter para continuar ouvindo isso aqui e, de certa forma, pela palavra de Deus, rebater dentro daquilo que eu entendo, que eu percebo, que eu conheço nas Escrituras, tá certo? Vocês observaram a heresia que ele acabou de dizer aí? Impressionante que Jesus Cristo, ao passo que as Escrituras foram sendo escritas, ele perdeu o seu lugar completamente no meio da igreja. Bom, isso é na percepção dele. Na minha, Jesus ainda permanece o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. E isso não tem como estar mais longe da verdade. Bom, eu sou obrigado a chamá-lo de herege. Isso é uma heresia, Vitor. Deixe de ser herege. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Os evangelhos é a revelação de Deus no próprio Cristo. E o Novo Testamento, com as cartas apostólicas, incluindo o Apocalipse, revela-nos a vontade de Deus para a igreja. Eu não sei de onde você tirou esta heresia, seu herege, ok? Eu sou obrigado a falar isso, para não dizer outra coisa. Eu preciso chamar você de alguma coisa. E eu acredito que herege está de bom tamanho. Tendo assim, eu estou tentando ter bastante cautela, né, em como falar. Porque pensa, um livro escrito em 1500 anos, por diversos de autores diferentes, em contextos diferentes, escrevendo em lugares diferentes, que um dia alguém, Constantino, não dá tempo de falar de Constantino. Foram escritos ao passo de mais de 1500 anos, por pessoas diferentes, apontando para o mesmo propósito e objetivo, seu herege, porque Deus não perdeu o controle daquilo que estava fazendo. Toda a Escritura, ela seguiu uma linha mestra no Velho Testamento, apontando para Cristo, e culminou em Cristo, no nascimento de Cristo, no projeto da salvação de Deus em Cristo. E o Novo Testamento é somente para revelar a vontade de Deus para a igreja, seu herege. Aqui, Constantino decidiu que tinha que ter um livro sagrado para comunicar. Então todo mundo foi, todo mundo não, na verdade eles tinham, na época de Constantino, 325 anos depois de Cristo, eles tinham mais de 3.000 escritos que eles consideravam sagrados. Aí Constantino falou, não quero 3.000, eu quero que seja menos, tem que ser menos coisa, vocês façam um concílio e encontrem o sagrado. Então eles rasgaram várias coisas, enfim. Então não dá tempo de a gente entrar aqui agora na canonicidade bíblica e tudo mais, enfim. Mas qual que para mim é o grande problema aqui?
que eu queria já começar expressando ele. Quando nós carregamos a Bíblia como palavra de Deus, então Jesus vira só mais algumas páginas dela, e bem poucas por sinais, porque se você for somar a quantidade de páginas que tem Jesus vivendo, são bem poucos perto de todo o resto. Então você leva Jesus para um diminutivo muito grande. Quando você pega, né, e vê, por exemplo, muitas igrejas em muitos lugares, muitos pregadores, vamos dizer assim, eles utilizam Jesus. E ninguém nega Jesus, óbvio, né? Sim. Mas Jesus é só a porta de entrada, né? Então, Jesus morreu por você, né? Jesus, ele morreu por você, ele te salvou, e agora você pode entrar. E aí depois que o cara entra, depois que o pecador entra, Jesus morre. Jesus morre e aí nasce a Bíblia. Aí o cara dá a Bíblia para ele e fala assim: agora segue. Bom, eu vou tratá-lo ainda de herege, porque você não para de destilar heresias. Isso que você acabou de falar existe apenas na sua mente, que está cauterizada. A sua mente, ela está cauterizada. O evangelho que você prega não é o evangelho das Escrituras. Isso nunca foi evangelho. Isso que você acabou de falar nunca aconteceu de fato no meio da igreja. Tá certo? Todo aquele que é resgatado das trevas pela ação poderosa do Espírito Santo, convencendo o agente pecador do pecado, da justiça e do juízo, que ele passa agora a ser uma nova criatura após ter sido regenerado no entendimento pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, pela lavagem da palavra, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O agente agora regenerado, ele vai passar a ser disciplinado, discipulado por pessoas a qual o Espírito Santo de Deus constituiu sobre a igreja. Tá certo? Essa pessoa não vai ficar aboléu, não. Ele não vai chegar dentro da igreja e ficar ali. Maria vai com as outras, não. Ele vai passar por um processo de crescimento espiritual. Então, pessoas capacitadas a isso vão instruí-lo, lapidá-lo, para que ele cresça na graça e no conhecimento das Escrituras, até o dia de se tornar varão perfeito. Ok? Mas o objetivo é esse. E eu não sei de onde você tirou essa heresia que acabou de falar. Impressionante. Tipo, agora segue. Aí o cara vai entrar numa confusão lascada, porque você abre um texto, tá falando assim, olho por olho, dente por dente. Palavra que foi proferida no Velho Testamento segundo a tradição dos anciões. Isso não era nem mandamento, era tradição dos anciões. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio quebrar essa tradição, instituindo agora a lei do amor. Eu acredito que você nunca leu as Escrituras, mas não entendeu o que estava lendo. Aí você olha no outro texto, fala o seguinte: Deus zombou dos nossos inimigos. Aí você olha no outro texto, você vê o amigo de Jó falando que Deus mandou lepra para Jó. Aí você olha no outro texto e aí você vira uma confusão. Bom, para quem não entendeu ainda, o Vitor Azevedo segue a mesma linha de pregação de Marcião, ok? Eu vou deixar até um esboço falando sobre Marcião aqui no rodapé deste vídeo, para você entrar lá e ver. Marcião não acreditava no Velho Testamento, porque ele dizia que o Deus dos judeus do Velho Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Velho Testamento é vingativo, manda matar, manda perseguir, manda dizimar. Já o Deus do Novo Testamento, Pai de Jesus Cristo, ele é um Deus de amor, que não mata. É um evangelho completamente distorcido o que o Vitor Azevedo prega ultimamente. Aí num outro texto, Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar. Mas ele abre o Mar Vermelho para o povo passar e fecha para matar os faraó.
É impressionante, ele ainda está fazendo a mesma perturbação que Macião fazia, né? Macião não acreditava que o Deus dos judeus é o mesmo Deus dos cristãos, da igreja. Por quê? Porque o Deus dos judeus ele é vingativo. É essa grande problemática do argumento do Vitor Azevedo. Os de Faraó. Então vira uma confusão na cabeça do cara. Então peraí, quando ele disse que Jesus morreu para me salvar e era tão bom, agora ficou esquisito. Então Jesus ele se torna uma porta de entrada, ele se torna a atração. E agora que você entrou, deixa eu te ensinar o que importa. Agora o que importa é você obedecer todos os prescritos da lei de Deus. Seu herege, aprenda a interpretar as escrituras de forma coerente, tá certo? Quando os apóstolos ensinaram sobre a obediência à vontade de Deus, tá certo? E o apóstolo São Paulo foi bem feliz nas suas argumentações em que devemos obedecer à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Ele estava se referindo aos princípios estabelecidos por Deus através de Cristo, o Espírito Santo, na sua palavra para o melhor desenvolvimento da igreja aqui neste mundo. Entre irmãos, entre família, tá certo? Então, a gente não pode pegar o Velho Testamento e aplicar no Novo Testamento, tá certo? É esta grande confusão que você está fazendo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é que não foi abolido? Não foi abolido a lei moral, não foi abolido. A lei cerimonial, os rituais, as festas, tá certo? Toda a liturgia cerimonial, ela foi abolida na cruz de Cristo, mas a lei moral, ela permanece ainda hoje, tá certo? E isso tudo foi resumido por Cristo em dois mandamentos: amarás a Deus acima de qualquer coisa e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E isto, seu herege, você ainda não fez a distinção. Agora o que importa não é mais como você entrou. O que importa agora é você se manter aqui. E para você se manter nesse lugar que Jesus colocou você para entrar, você precisa fazer isso. Então, é impressionante como uma pessoa argumenta dessa forma. Para se manter nesta posição em que você está, é necessário você desenvolver essa verdade bíblica aí, que nós devemos desenvolver a nossa salvação, porque Deus que realiza em nós o seu querer e o seu efetuar. Deus é quem realiza em nós o seu querer e o seu efetuar. Mas a gente tem que desenvolver a nossa santificação, a nossa salvação. Então a gente tem que cumprir, fazer valer os mandamentos de Deus nas Escrituras, para desenvolvermos bem a nossa trajetória aqui neste mundo, seu herege. E aí a Bíblia se torna o maior pesadelo de um cristão sincero. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus e não a Escritura é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, as boas novas. E o que seriam as boas novas? Tudo aquilo que foi anunciado por Cristo, tá certo? Está registrado no Novo Testamento. E se está registrado, a gente só vai ter consciência do que é o Evangelho lendo o Evangelho. E para ler o Evangelho, você vai ter que folhear as Escrituras. Tá vendo como ele pega tudo ao pé da letra e faz uma confusão medonha? Eu não vou mais prosseguir com esse vídeo. Eu acredito que 8 minutos que eu já discorri dele já foi o suficiente para mostrar a você que a teologia do coaching é uma furada, que o Vitor Azevedo assume ares de herege, e ele é um herege,
não somente por causa dessas declarações aqui neste vídeo, mas como outras declarações também, tá certo? E que se você é adepto a essa teologia coaching, fuja daí, meu amigo, porque é uma furada, não tem nada de Deus, tá certo? A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, tá certo? Ela é a bússola que nos guia no caminho certo, tá certo? Através dela, a gente vai ter uma percepção de quem Deus é, o que Ele faz e qual a sua vontade, mesmo que isso seja um pouco embaçado, mas ela nos dá assim, uma certa possibilidade de entender um pouco sobre quem Deus é, o que Ele faz e qual a sua vontade para as nossas vidas, tá certo? Ela também revela todo o projeto da mecânica da salvação para com os homens e também anuncia o fim de todas as coisas, as Escrituras Sagradas. Ainda que pessoas se levantem para tentar desconstruí-la, mas até hoje ela permanece de pé. Muitas literaturas chegaram, se foram, mas as Escrituras permanecem de pé. Já tentaram dar um sumiço em todas as Escrituras, mas ela ainda permanece de pé. Ok? Se você tem uma opinião contrária à minha sobre tudo que foi passado aqui neste vídeo, então deixa aí no rodapé, em nome de Jesus Cristo, e vamos debater sobre isso, tá certo? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.